Feliz sábado a todos. Eu tenho que admitir uma coisa, que este sábado de manhã acordamos todos bem a horas, tudo nas calmas, sem aquele stress que às vezes é habitual sábado de manhã, todos íamos a correr para a igreja, até a minha esposa dizer assim: olha, o José Malaquias ligou-te, é melhor ligares para ele, que ligou há 10 minutos. E quando um ancião liga a esta hora para outro ancião de manhã, ou a notícia é muito má, ou é de género, eu não posso ir, pode substituir? E eu já fiz isso no mês de abril. E na altura foi o André que até veio fazer as minhas vezes. E pronto, o senhor hoje de manhã disse assim: olha, lembras-te de abril? Hoje é a tua vez de desenrascares o teu irmão. O Zé ficou um bocado incapacitado, afetou-lhe a garganta e ele hoje de manhã não pôde vir. E já no grupo do ancianato ele dizia que ia pregar para o Monte Pio. E o Francisco respondeu: eles também precisam, por isso o Zé foi pregar para outros lados. A vantagem e o conselho que dou a qualquer um que prepara mensagens é: utilizem uma nuvem para guardar os vossos sermões. Não ponham só em papel e depois descartem, porque isto depois dá muito jeito, e foi o que eu fiz hoje de manhã. Fui à minha pasta de sermões e fui ver aquela que já tinha feito há bastante tempo atrás. Eu já a fiz, mas posso-vos dizer que pela data foi na Vítor Lopes. Isso quer dizer que a grande parte de vós não estava lá. Tive que atualizá-la também um bocadinho à última da hora. Mas é o tema que vos quero trazer esta manhã. E ela é um bocado direta. E é simplesmente: a tentação não é desculpa. E não é. A tentação não é desculpa nunca para cedermos. Mas, olhando para a data em que preparei esta mensagem, já lá vão 8 anos. E eu acho que esta mensagem hoje em dia se tornou ainda mais pertinente. Com todo o fluxo e influências que nós temos hoje em dia, e os irmãos sabem disso, eu às vezes tenho dificuldade em distinguir da informação que me chega se ela é fidedigna ou não, ela é credível ou não, de que fonte é que ela vem. Temos uma agravante agora dos últimos tempos da inteligência artificial. De certeza que os irmãos já chegaram a ver aqueles vídeos curtos ou notícias pequenas, e geralmente é estes vídeos curtos e que é difícil às vezes distinguir se a informação é algo que é fidedigno ou é algo que é criado por inteligência artificial. Eu já experimentei, por exemplo, pesquisar uma explicação sobre um determinado tema e pedir simplesmente para elaborar um texto sobre isso, incluindo, por exemplo, a história da nossa igreja. Em segundos, nós recebemos um esboço que dá para apresentar como tema sobre a história da nossa igreja. A pergunta que fica é: será que toda essa informação que lá consta é fidedigna? Eu cheguei a ver alguém, inclusive, a pôr uma questão que tinha a ver com a presidência que está a ocorrer atualmente nos Estados Unidos. E a senhora fez as mesmas perguntas sobre um candidato e sobre o outro. E digo-vos que a tendência das duas respostas foi muito mais para um candidato. Por isso, eu acho difícil acreditar que a inteligência artificial seja imparcial. Neste vídeo demonstrou que ela não era. Então, o cuidado que nós temos que ter com a informação que nós recebemos no dia-a-dia tem que ser de uma forma muito... tem que ser escrutinada ao pormenor. O antigo presidente Obama, quando ainda estava em funções, disse o seguinte: numa época em que há tanta desinformação ativa, e está muito bem embalada, e parece a mesma quando a vemos numa página de Facebook, ou ligamos a televisão, ou abrimos um jornal, onde o zelo excessivo por parte de um funcionário do governo é equiparada à constante e severa repressão em outros lugares, se tudo parecer ser o mesmo e sem distinção, então não saberemos o que proteger. Se não podemos discriminar entre argumentos sérios e propaganda, então temos problemas. Os irmãos, muitos de nós nos lembramos, e eu quando vinha de férias a Portugal, antes de me mudar para cá, eu lembro-me que havia 4 canais. E apesar de estar de férias, quando as notícias acabavam aí por volta das 9, 9h30, era a hora de ir para a cama, e tudo o resto só aparecia lá para as tantas da noite.
Quem é que ainda é do tempo em que aparecia o Vitinho na televisão? Ainda é uma faixa etária bastante abrangente. Essa musiquinha, posso-vos dizer que eu até adaptei para as minhas filhas durante algum tempo para irem dormir e de vez em quando ainda me pedem. E às vezes eu sinto faltas desta simplicidade diária nas coisas. Eu lembro-me que se eu quisesse ver notícias, os irmãos, a maioria de certeza que vive um bocado o mesmo, se eu quisesse ver notícias eu tinha que ir ou ao computador, ou ir ao jornal, ou abrir o telemóvel, mas eu tinha que ir especificamente ver as notícias. Agora, queira ou não, eu sou bombardeado com muita informação. Alguma útil, mas muita informação que não me traz absolutamente utilidade nenhuma. Esta desinformação, infelizmente, é usada muitas das vezes para nos distrair. E distração hoje em dia não nos falta. Olhando para a primeira vez que eu preparei esta mensagem de 8 anos para cá, a desinformação então, se calhar, não sei, talvez a partir do Covid, David, tu que estás mais inserido neste meio, tem sido uma avalanche, é que às vezes o nosso cérebro nem consegue processar de tanta informação que nos chega. No entanto, há uma fonte de informação que nunca muda. E ela é constante, ela é igual e é sempre a mesma. E quanto mais nos aprofundamos nela, mais ela nos tem a revelar. Só que ela não se contradiz, não tenta confundir. E é esta a nossa maior fonte de informação que podemos obter. E não é só por aí que temos essa fonte de informação. Quero-vos trazer de outra fonte fidedigna, que diz assim: não há impulso de nossa natureza, nem uma faculdade de espírito ou inclinação de coração que não necessite de achar-se a todo instante sob a direção do Espírito de Deus. Não há uma bênção que Deus confira a um homem, nem uma provação que permita recair sobre ele de que Satanás não possa e não queira prevalecer-se para tentar perturbar e destruir a alma, se lhe dermos a menor vantagem. Portanto, por maior que seja a luz espiritual de alguém, por mais que goze do favor e bênção de Deus, deve andar sempre humildemente perante o Senhor, rogando pela fé que Deus lhe dirija todo o pensamento e domine todo o impulso. Mensagens aos Jovens, página 62. Temos outra fonte fidedigna que é o espírito de profecia. Esta última parte, por maior que seja a nossa luz espiritual, que gozemos do favor e bênção de Deus e andar humildemente perante o Senhor, fez-me logo lembrar de Enoque. Imaginem por um instante da forma como é que Deus olhava para Enoque. Enoque vivia a sua vida completa e inteiramente segundo a vontade de Deus. Não deixava de fazer o trabalho dele de adverter, mas de tal forma que Deus olha para ele, e os irmãos conhecem o relato, que diz assim: tu não vais passar pela morte, eu quero-te ao pé de mim. Para além de Jesus, que é o nosso maior exemplo, eu se calhar olho para Enoque e é um exemplo ainda mais próximo de nós, porque nós às vezes podemos olhar para Jesus e os milagres que ele fez e achar uma coisa muito distante. Apesar dele ter dito que milagres maiores seríamos capazes de fazer. Mas este exemplo de Enoque, de andar de uma forma tão reta e tão estreita com Deus, é possível. E Deus pede-nos para que simplesmente deixemos que Ele trabalhe dessa mesma forma conosco. Apesar de Satanás ter o seu poder, ele só prevalece se pelas nossas escolhas lhe dermos a menor vantagem. Os irmãos sabem que num caso de tribunal de justiça, muitas vezes, não sei se é a melhor forma de o dizer, mas algumas vezes há casos onde a justiça poderia ser feita, mas ela não é feita por uma pequena brecha, por uma questão técnica da lei que permite que haja essa brecha, que se crie essa dúvida. Curiosamente, hoje de manhã, no carro, vínhamos a falar sobre esta questão de que a advocacia em Portugal ainda assim é um bocado diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. A advocacia aqui prende-se um bocado mais pelas leis. Se a lei diz que é assim, ponto final. Nos Estados Unidos joga-se muito pela emoção.
E ao jogar pela emoção, o que é que salta fora muitas das vezes? Aquilo que nos é pedido, de ter um culto racional, de razão falar mais alto do que a parte emocional. Satanás tem muita prática. Já estuda o ser humano há muito tempo. E por mais que nós achamos que podemos estar à altura, o auxílio de Deus é necessário, porque nós, por nós próprios, não conseguimos lá chegar sozinhos. A agravante é que Satanás não quer saber do nosso bem-estar. Se Deus nos deixa passar por uma provação, por mais pesaroso ou difícil que podemos achar, Deus quer trazer-nos a bom porto e tem um objetivo de nos fazer crescer. O inimigo não tem esse mesmo objetivo. Aquilo que Satanás menos quer, que o inimigo menos quer, é o momento em que ele perde a força para atuar. E é, se calhar, aquele ato que nós temos, onde nós, por vezes, achamos que menos poder temos. É o momento em que nos colocamos de joelhos. O que é que a palavra nos diz que acontece com Satanás quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus? Ele treme. Um ato tão simples, mas tem um poder tão poderoso, tem algo tão poderoso em si, porque permite que Deus trabalhe naquele momento, porque Deus reconhece que estamos em procura do auxílio dele. No momento em que eu digo, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que Tu és capaz, e seja aquilo que for que permites que está colocado à minha frente, ajuda-me a ultrapassar isso. Nesse momento, não há nenhuma brecha, não há buraquinho, não há nenhuma componente técnica que permita o diabo entrar. A porta simplesmente para ele fecha e Deus disse, não, agora é a minha vez de atuar. Só que isto é um processo. Porque estas tentações que vêm cada dia ao nosso encontro são estas tentações que chegam até nós e o diabo quer que nós simplesmente lhe deixemos ali uma margem de dúvida, ali um bocadinho de uma brecha, uma entrada para ele poder trabalhar e fazer crescer aos poucos. De certeza que os irmãos já olharam ao vosso redor e na altura esta mensagem era dedicada aos jovens, mas isto aplica-se a todos nós. De certo que já olharam para alguém ao vosso redor, um colega, alguém no supermercado, seja onde for, e já pararam para pensar o privilégio que temos de termos a visão cósmica que temos, de perceber o que é que vem pela frente? Só que ter este conhecimento também nos encarrega de uma responsabilidade de partilhar esta mesma visão com os nossos colegas, com os nossos, seja de trabalho, seja da escola, seja do que for. Eu agora, no trabalho onde ingressei, à hora do almoço, tive a oportunidade já de várias vezes de partilhar um bocado naquilo que creio, mas sempre aproveitando ocasiões e conversas que surgem, porque acho que até aqui temos que ser inteligentes e às vezes nem é sempre ir à procura ativamente e dizer eu agora vou aproveitar e vou tentar agora dar um estudo bíblico. Muitas das vezes basta nós estarmos atentos e aproveitar uma oportunidade de conversa que surge. Tenho um colega meu que tem filhos e o dono da oficina também, ele teve casado ou teve junto com uma senhora que tinha uma filha. E estávamos a conversar e ele é um bocado uma pessoa que ainda é da velha guarda, valores e à moda antiga. E ontem estávamos a conversar sobre a sociedade, para onde é que isto vai, a juventude, este movimento que o André até mencionou há pouco tempo, que é o movimento woke, que tudo é permitido, temos de ter em conta as sensibilidades de todos. E nisto conversa puxa conversa. E eu vi ali um bocado de desconforto da parte dele em admitir o seguinte. E ele disse assim, na conversa deu para perceber que ele gostava, não sei se era esposa ou se era companheira. Só que ele disse-me assim, o motivo pelo qual nos separamos era porque ela era permissiva em tudo para com a filha de 11 anos e ele disse literalmente assim, e eu não estava para isto. Porque eu acho que faltam valores serem incutidos na menina e eu temo por o que vai ser a vida desta jovem no futuro porque não ouvem um não. Igualmente, ele contou-me de um relato de um casal que já tem alguns anos,
Eles têm um filho de 40 anos, mas o filho vive à pala dos pais, não recebe o não e tudo o que lhe vem à frente e tudo o que lhe apetece é para os pais fazerem. Ele disse que os pais ganham extremamente bem, mas vivem para custear a vida do filho, porque tudo o que lhe aparece à frente é para se fazer e é assim que tem que ser. E nisto nós adiantamos mais a conversa e o que dá para perceber de alguém que não tem esta visão cósmica é que existe preocupação por onde é que o mundo está a ir. As palavras dele foram as seguintes: os jovens muitas vezes hoje em dia olham para as redes sociais e quem vive a vida na rede social e acham que isso é a vida real. E quando são apresentados com a vida e as tentações do dia a dia, não sabem lidar com isso e são jovens frustrados. Um dos maiores exemplos, e eu queria aqui abrir a Bíblia convosco no livro de Daniel. O livro de Daniel, a história de Daniel e a história de José são histórias que eu acho que são muito atuais hoje em dia. E convido-vos a abrir no livro de Daniel, o capítulo 1, nos versos 1 a 4. Estamos aqui logo no início da história de Daniel. E acho que é uma história que nunca é demais repetir. Não vamos lê-la toda, mas vamos aqui só a uns pontos-chave. O livro de Daniel, capítulo 1, os versos 1 a 4. Diz assim, verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilónia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Temos aqui já um conflito entre nações. E sai então o decreto do rei, que diz assim a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns, não todos, alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Vamos parar aqui só um bocadinho. Porquê é que será que Nabucodonosor pede ao chefe dos eunucos para exclusivamente chamar estes jovens? O que é que estes jovens trariam supostamente diferente de todos os outros jovens da nação? O verso aqui nos diz: trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Porquê da linhagem real e dos príncipes? O que é que fazia a distinção entre estes jovens e os demais jovens de Israel? A educação. Se os irmãos forem pesquisar em monarquias, os filhos de monarcas são educados de uma forma mais restrita, porque eles são preparados para um objetivo específico. Não é para terem tempo para se distrair com A, B e C, porque vão ter uma responsabilidade futura. Não vos soa um bocado familiar esta preparação? Vamos ao verso 4. Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Eu olho para este verso e eu vejo muita semelhança na preparação que Deus nos oferece. Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência. Isto de boa aparência, será que o Espírito de Profecia fala disto? Modéstia. Instruídos em toda a sabedoria. Instruídos pelo Espírito Santo. E doutos em ciência. Terem estudos? Sim. Entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei. Será que Deus nos pede para lhe assistir no seu trabalho? Neste caso, fora do palácio? Mas somos instruídos na mesma por Ele. E somos enviados para divulgar o quê? O seu reino, quem Ele é, qual a sua vontade. Será que Nabucodonosor não tinha o mesmo propósito para estes jovens? Se fosse numa situação semelhante, quem aqui é que seria escolhido para representar outra nação se fôssemos invadidos por outro país? Temos uma monarquia aqui ao lado. Se fôssemos invadidos pelos espanhóis, eu espero que não. Mas se fosse o caso,
De certeza que o rei diria assim: mas agora eu vou escolher os melhores jovens que houver e estes vão servir na minha corte e eu vou querer que eles que sejam de igual forma, se calhar, como estes jovens aqui que foram tomados pelo rei Nabucodonosor. Só que há aqui ainda uma subtileza e que já vamos avançar aqui no texto. Review and Herald, de 8 de abril de 1890, diz assim: da vida e do caráter deve irradiar verdadeira e vital piedade, a fim de que a cruz de Cristo seja elevada perante o mundo e o valor da alma se revele à luz da cruz. Nossa mente deve abrir-se para compreender as Escrituras, a fim de obtermos poder espiritual alimentando-nos do pão do céu. Mensagens aos Jovens, página 66, ainda nos diz: Deus fará uma grande obra pela juventude, se, mediante o auxílio do Espírito Santo, receberem sua palavra no coração e lhe obedecerem na vida. Está constantemente procurando atraí-los a si, à fonte de toda a sabedoria, bondade, pureza e verdade. O Espírito que se ocupa com temas elevados enobrece. Será que os amigos de Daniel e Daniel não foram tentados? Porque nós lemos o relato e às vezes esquecemos aqui de um pequeno pormenor. Aquilo não foi chegar lá e depois houve o relato que foi-lhes apresentado as iguarias e passados 10 dias e tudo bem. Este processo demorou 3 anos. Querem ver? Verso 5. O rei determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por 3 anos. Isto não foi assim um curso... vamos lá endoutriná-los aqui com os nossos costumes. Assim é um semináriozinho pequenino. O rei tinha uma percepção muito boa de quanto tempo é que demorava. Mas será que ele fazia isto por autoria dele? Qual é que era o instigador de Nabucodonosor? Satanás sabia perfeitamente que demoraria tempo a tirar todos os ensinos da cabeça destes jovens e que este ensinamento e este pensamento babilónico fosse incutido de uma forma profunda em que já não houvesse restos daquilo que tinham aprendido. Por isso é que isto demorava tanto tempo. No entanto, verso 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. O que é que nós vemos aqui? De propositadamente. Daniel fez o quê? Decidiu. Propôs-se. Mas ele foi tentado? Mas considerou que isto não fosse o quê? Desculpa para ceder. Tomou esta decisão de uma forma consciente, porque houve aqui um preparo também feito por parte dos pais, dos seus instrutores, para que chegasse ao momento auge, que ele não tivesse pais nem ninguém por onde cair, ele tinha sempre o Altíssimo para lhe auxiliar. E então isto foi uma escolha de propositada. Verso 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aqui não diz Daniel achou. Não. Deus fez com que Daniel achasse graça. A decisão de Daniel fez uma coisa muito importante. Abriu a porta para que não o inimigo trabalhasse, mas Deus tivesse a porta toda aberta para poder trabalhar. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei. Ele aqui demonstrou a preocupação dele. Que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Daniel, isto aqui é a pressão psicológica. Daniel, pensa bem no que vais fazer. Isto vai-me custar a minha vida. Porque se isto correr mal, ele nem estava a falar de Daniel e dos outros, porque ele estava aqui a zelar pela autopreservação dele. E Daniel aqui poderia dizer, espera lá, mas eu não quero a morte do homem. Então disse Daniel, verso 11, ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peste. Os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. O que é que o Senhor nos pede para fazer com ele? Experimenta-me.
Tenta. E Daniel usa exatamente as mesmas palavras. Experimenta. O que é que tens a perder em 10 dias? Vamos estar aqui 3 anos. O que é que te vai custar 10 dias? Se após 10 dias não correr bem, temos tempo suficiente para reverter. Daniel tinha confiança no seu Senhor. E ele diz assim no verso 13: Então se examine diante de ti a nossa aparência após os 10 dias e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. Não foi só Daniel que passou por uma provação. Aspenaz, o chefe dos eunucos, também passou por uma provação. Que testemunha que Daniel terá deixado ao chefe dos eunucos e os demais? Porque de certeza que a corte tinha mais pessoas. O testemunho que nós damos tem sempre um impacto muito mais além daquilo que nós esperamos. Se nós estivermos perante um lago e mandarmos uma pedra pequena, cria ondas pequeninas. Mas se eu, desculpem a expressão, mandar um calhau para dentro d'água, até onde é que as ondas vão? Quanto maior for o nosso testemunho, no momento certo, as ondas serão muito maiores. E as bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor também serão maiores. Resultado, verso 15. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. E, curiosamente, eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Não sei se a vossa tradução diz outra coisa. Aqui em Portugal há aquela expressão, gordura é... Os nossos vizinhos diziam muitas vezes, se nós emagrecêssemos, ai filha, estás tão magrinha. Porque antigamente aqui em Portugal considerava-se quem fosse cheinho, não é? Era mais bonito, certo? Mas não é esta... Eu já estou a ver aqui os comentários entre uns e outros. Nós estamos aqui a falar de um aspecto saudável, obviamente. Qual é que foi o resultado? Verso 16. Assim, o despenseiro tirou a porção das iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. E qual é que foi a recompensa da parte de Deus logo a seguir? Verso 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em algumas. Todas as letras. Deus não quis deixar margem de dúvida que a recompensa da lealdade e de serem fiéis para com Deus deixasse alguma margem de dúvida. Aquilo tinha que ficar bem fincado. Mas a Daniel deu algo especial e que todos nós conhecemos muito bem. Deu entendimento em toda a visão e sonhos. Chegam então ao fim dos dias. Quais dias? Os 10? Foi ao fim de 10 dias que eles foram apresentados? 3 anos. Eles acabaram esta licenciatura babilónica, por assim dizer. E então, o chefe dos eunucos, se calhar, até trouxe-os diante do rei e pensou assim, sim, ó rei, eles estão todos muito bens, mas olha para estes 4, hein? Bom trabalho! Qual é que terá sido o testemunho que ficou na mente deste eunuco? Porque às vezes nós lemos os relatos e nós focamos nas personagens principais, mas e estes secundários? Será que toda a corte olhou para estes jovens e pensou assim, algo diferente? Nunca vos aconteceu? Alguém comentar convosco? Algo diferente de ti. Comportamento, algum comentário que fizeram? Aqui de certeza que fez impacto. E o rei falou com eles. Verso 19. E entre todos não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto ficaram o quê? Assistir ao rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 3 vezes. 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Qual era o tamanho do reino da Babilónia neste momento? Que tamanho é que Babilónia tinha? Era enorme. Mas estes eram os mais sábios de todo o reinado de Babilónia. E de certeza que os outros que lá estavam não eram Zé Ninguém.
Aquilo de certeza que eram pessoas com algum estudo, com conhecimento. No entanto, estes tinham um conhecimento 10 vezes superior a todos estes. E diz-nos, no verso 21, que Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Francisco costuma deixar-vos trabalho de casa, mas eu hoje vou aproveitar essa também. Façam, isto é simples, é muito simples. Procurem o relato de Daniel e o impacto que Daniel teve fora da Bíblia. Há várias civilizações que têm, inclusive, monumentos deste jovem. No Médio Oriente, há várias religiões e nações que têm Daniel mencionado nos seus relatos. E há locais, mesmo, acho que até há um em que há pessoas que vão venerar. Não é este o objetivo que Deus tinha para com Daniel. Mas a consequência que o comportamento de Daniel teve, fora da Bíblia, também existe. Foi de tal forma o efeito que teve esta decisão da parte de Daniel em escolher aquilo que é correto. A fiel obediência aos reclamos divinos terá surpreendente influência para elevar, desenvolver e fortalecer todas as faculdades humanas. Os que na juventude se dedicaram ao serviço de Deus revelam-se homens de são juízo e aguçado discernimento. E porque não deveria ser assim? A comunhão com o maior mestre que o mundo já conheceu fortalece o entendimento, ilumina a mente e o purifica o coração, e leva, refina e enobrece o homem todo. Está em Mensagens aos Jovens, apenas não pus aqui a página, mas ainda vou procurar e, se quiserem, depois eu partilho convosco. Vamos ao livro de Salmos, o capítulo 119. Salmos 119 e a partir do verso 129. Salmos 119, verso 129 em diante. Salmos 119, verso 129. Diz-nos aqui, isto é um testemunho. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim, tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apoder de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Isto é uma súplica tremenda de parte do salmista. Ele reconhece que não há outra forma senão ele apegar-se aos ensinos do seu Senhor, aos seus mandamentos, e suplica que lhe dê esta vontade e que não fique só por ele. Diz assim, conforme usas, peço desculpa, aqui no verso 130, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A entrada das palavras dá luz a quê? Ao cérebro. Aquele que está entenebrecido deixa de o estar. De repente a mente se abre. Quantas das vezes, quando nos aprofundamos num certo tema, estudamos o tema e de repente, pai, nunca me tinha apercebido disso. Mas é aquele momento em que dedicamos e estamos abertos para receber a palavra do Senhor e não só recebê-la, e aplicá-la. Falando em abrir a nossa mente, lembram-se daquele momento em que Eliseu está com o seu moço, eles estão prontos para ir à batalha, e o moço é o primeiro a levantar-se de manhã, vai ao monte e vê aquela imensidão, aquele exército. Como é que ele fica? Ele fica aflito. E Eliseu vê esta aflição neste jovem. E o que é que Eliseu faz? Recorre a quem? Senhor, abre os olhos, só um bocadinho para ele ver e perceber quem tu és. Como é que terá sido? Se vocês fossem este jovem, vocês acordam de manhã, na alvorada, vocês vão lá, bem dispostos, bem, mais um dia, e de repente vocês deparam-se com isso.
Vão a correr de volta para Eliseu, Eliseu ora e de repente vocês veem as hostes celestiais que estão prontas a guerrear. No momento em que temos uma provação à nossa frente, que parece tão difícil, se Deus abrisse os nossos olhos, naquele momento, anjo da guarda, e eu já usei este exemplo mais do que uma vez. Cada um de nós tem um anjo da guarda, certo? Eu acho que hoje, não sei se hoje alguma contagem foi feita, mas se calhar 100 pessoas. 100 vezes 2? Dá? Quantos? 262. Então quer dizer que aqui no mínimo estamos 262, certo? 131, cada um tem o seu anjo da guarda, 262. Mas será que só estão aqui 262? Eu não sei, mas olhando para este relato de Eliseu, eu quando venho à igreja, eu imagino que isto está apinhado de anjos, dentro e fora. Mas por não os ver, será que eu tenho de deixar de acreditar que eles estão aqui? A fé, irmãos, é uma coisa muito poderosa. Pode nos fazer passar obstáculos que nós nem imaginávamos. Cada um de nós, se olhar para trás na vossa vida e pensar aquilo que já passaram ou que estão a passar, só pelo poder de Deus. Não há outra forma. E eu acho que perdemos às vezes um bocado isto conforme vamos ganhando idade. Esta simplicidade das crianças, em querer saber mais, em querer pesquisar mais e fazer mais e analisar mais. Lá em casa, e volto a dizer, eu gosto de exemplos práticos. As nossas filhas mais velhas já têm o hábito de fazer aquilo que nós lhes pedimos. Se elas apanharem às vezes ali um momentinho para elas, têm a tendência a fazer aquilo que lhes apetece. A Isabela ainda é um bocadinho diferente por ser mais nova. Aquilo que ela pede constantemente é: eu quero fazer uma atividade. Mãe, tens uma atividade para fazer? E temos lá um dossiê realmente cheio de atividades já para precaver, para que ela tenha alguma coisa para fazer. Ela quer saber mais, quer aprender mais, quer pesquisar, quer saber. E ainda ontem, já deitados, tínhamos uma conversa que nós os dois desatamos a rir com ela. Que ela disse assim, e esta é daquelas perguntas muito sinceras que as crianças fazem. Mamã, onde está Jesus? E eu, já cansado, respondi. Ou foste tu que respondeste? Ele está no céu. E eu, já cansado, já pronto para ir dormir, disse assim: filha, ele está muito longe. E graças a Deus pelas esposas, porque ela disse logo de seguida: mas Jesus está muito perto, está no teu coração. Por onde tu fores, Jesus vai contigo. E ela só disse assim: mas eu nunca ouvi. É esta sinceridade das crianças, porque as crianças precisam de algo palpável, precisam de algo que seja real. A única forma que eu tenho para que Deus se torne real na minha vida é eu conviver com Ele todos os dias, perceber que Ele realmente fala comigo pela Sua palavra. O Seu Espírito Santo me conduz, os Seus anjos me protegem. Eu, há umas semanas atrás, ia para o trabalho de manhã, foi quando começaram a cair as primeiras chuvas. Eu tinha acabado de passar, ia a caminho do Bom Barral, e passei ali o nó da A15, e o trânsito começou a abrandar, e mais à frente percebi-me que havia um acidente. Uma viatura que se despistou, não sei como, mas foi parar com as rodas para cima, em cima dos rails centrais. Arrebentou pelos primeiros, mas o segundo rail o segurou, e o fez captar e parou ali, e não atravessou para a faixa do outro lado. Eu não sei como é que essa pessoa ficou. Eu lembro-me, naquele momento, não pude fechar os olhos, mas fiz uma oração por essa pessoa ou pessoas que se iam a deslocar nesse carro. E pôs-me a pensar: posso ser eu? Eu posso arrebentar um pneu sem eu querer e a minha vida levar um rumo ali completamente diferente, ou ela até pode acabar. Então porquê é que ainda, muitas das vezes, e eu contra mim falo, perdemos tempo com coisas que são inúteis e que nos levam a tentações e situações que eram completamente desnecessárias? Se era tempo que se calhar poderíamos estar junto do nosso Deus e perceber e perder também esta vontade, porque isto é que é o aprofundar da sua palavra faz. Faz com que o nosso desejo para procurar outras coisas seja reduzida a praticamente pouco ou nada. Porque este anseio
que cria em nós é o mesmo que criou Enoque. Enoque não cria outra coisa, e Daniel e tantos outros na Bíblia, todos estes relatos que ficaram aqui, eram homens e mulheres que se dedicavam em querer saber qual era a vontade do seu Senhor. Esta necessidade que as crianças têm muitas das vezes, e volto ao exemplo da Isabela, ela já estava farta desta semana de ouvir a história da filha de Jairo. Porque é o mês inteiro a mesma história e de vez em quando pede uma história diferente. E então lá foi a história da ovelha perdida. Não me perguntem porquê que ela quis esta história, mas ela já a pediu esta semana várias vezes. Ela não deixa ouvir a história de Jairo e hoje de manhã teve que gramá-la outra vez. A repetição é importante. Temos que variar, sim, é importante. Mas nós temos que perceber que às vezes a mesma história repetida vai trazer-nos coisas novas e vai trazer luz nova sobre um pequeno detalhe, um aspecto novo sobre a mesma história. E eu peço aos irmãos que não percamos esta curiosidade das crianças, dos jovens, em querer saber mais, em pesquisar mais, mas que a melhor rede social, a melhor fonte de informação e de notícia seja esta. Porque não há outra, e aqui não há inteligência artificial. Há uma inteligência propositada, meticulosa e pensada para quê? Para salvar o ser humano. E eu já disse isto algumas vezes na classe da escola sabatina. Isto é a medida para todos, mas ainda assim, Deus vai talhar dentro do plano da salvação um trajeto específico para cada um, à velocidade de cada um. E eu só preciso de fazer uma coisa. Só isto. É fechar as portas para o inimigo e dar a oportunidade a Deus que Ele faça o trabalho que tem a fazer em mim, para que eu, não é que Ele precise de mim, mas Ele quer e anseia que eu faça parte. Não esqueçamos que é o nosso Deus que está nos bancos no banco do réu. Ele é que é acusado. E eu sou aquele, e vocês, que podemos testemunhar de quem Ele verdadeiramente é. Só que se eu não fizer isso a favor dEle, eu automaticamente faço isso contra Ele. Já foi dado aqui o exemplo há pouco tempo. Eu tenho que decidir, não há área cinzenta. Não há o em cima do muro. Ou eu estou de um lado ou estou do outro. Se eu não quero estar deste lado, automaticamente estou do outro. Eu tenho que escolher propositadamente. No momento em que uma tentação chega a nós temos que fazer uma escolha propositada. Isto não pode deixar ao calhas. Vou ver se isto corre bem ou mal. Se eu for por aí, eu estou a dar brechas. E a percentagem de correr mal é grande. A distração é muita. E o diabo nunca nos irá levar a bom porto. Deus, pelo contrário, nos guiará, nem que seja pelo meio da tempestade. Mas garante que, confiando nele, havemos de chegar à meta final. Com isto agora de ler aqui pelo meio da tempestade, estava a ler estes relatos sobre o furacão que ocorreu agora na Flórida e orem por estas pessoas, porque elas estão a precisar. Há pessoas que se colocam, e há 2 aviões que fazem isto, que se colocam propositadamente dentro destes aviões com um único propósito. Levantam voo, vão para dentro do furacão, vão para o meio do furacão com um objetivo. Recolher dados para poder prever melhor como e quando eles ocorrem. Estas pessoas estão dispostas a fazer isso para poder trazer meios melhores para outros se salvarem. Deus nos pede única e somente para nos colocar à disposição para o seu serviço. Se eu pelo meio tiver que enfrentar uma tempestade, o furacão, será que Ele não pode livrar no meio dela? E já agora, curiosamente, sabem que o olho do furacão é o lugar mais sereno do furacão?
Pesquisem este vídeo que vos acabei de falar. São as autoridades de investigação dos oceanos e do tempo e da meteorologia dos Estados Unidos. E eles vão propositadamente. E eu, quando vi isto, a minha esposa até comentou: mas eles são loucos. Eles têm só com este propósito angariar informações. E quando os irmãos veem as imagens dentro do avião, eu pensei a mesma coisa. Eles não batem bem na cabeça. Então, mas metem-se a jeito. Eu sei que há pessoas que, se forem voar e apanharem turbulência, não quero. Não, estes vão propositadamente para isso. E eles andam aos trambolhões dentro dos aviões. E se calhar, nem sabendo, nem crendo em Deus, predispõem-se a fazer isto pelos outros. Isto testemunha de audácia. De ter coragem para enfrentar aquilo do qual os outros fogem. E eles, não. Isto vamos pela frente. Deus diz exatamente a mesma coisa. Vai, experimenta, confia em mim. Senhor, mas a tempestade é grande. Eu sei. Mas não te esqueças que eu estou ao comando. E sou eu que estou a dizer-te para tu ires. Não é o inimigo. O inimigo, se me disser vai para o meio da tempestade, ele quer ver como é que eu desapareço lá dentro e nunca mais apareço. Mas Deus diz assim: se eu colocar um furacão ou uma tempestade, ou permitir, porque Ele não coloca à frente, Ele permite que sejam colocados. Quando tu chegares do outro lado, eu quero que me contes como é que foi. E eu quero que tu partilhes com os outros como é que foi. Porque é importante o animarmos uns aos outros, pelas provações e todas as dificuldades pela qual passamos. Há alguém aqui que não tem dificuldades? Tem uma vida tranquila e serena? Se ninguém levantou a mão é porque é bom sinal. Todos temos, à nossa medida. E eles vão intensificando? Vão. E as coisas vão melhorar neste mundo? Não. Por isso a preparação tem que existir. Se eu não estiver preparado quando chegar a hora da tempestade, quando o furacão aparecer, nada feito. Eu não sei quanto a vós, mas as profecias parece que nos últimos anos estão a acelerar imenso. As coisas estão a acontecer e são repetidas umas em cima das outras. E de certeza que temos irmãos na Flórida que passaram por este furacão. Eles tinham acabado de ter um outro há 2 semanas atrás. Houve uma senhora que disse assim: eu fugi da minha casa para a casa da minha irmã. E agora estamos as duas a fugir. 2 semanas. Antes do furacão chegar em terra na Flórida, ainda estavam a arrumar os destroços do outro anterior. E levaram com outra em cima. Eu, desde que sou gente, eu nunca me lembro de ter visto qualquer coisa assim. E olhando para trás, temo um pouco por aquilo que ainda vem pela frente. Mas o meu temor para o Senhor tem que ser muito maior do que isto. Quero ler convosco 1 de João, capítulo 2. O livro de 1 de João, capítulo 2. A partir do verso 13. 1 de João, capítulo 2, verso 13. Primeira de João 2, 13. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. E isto soa-me uma promessa tremenda. Verso 15, advertência. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, as tentações e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Verso 18. E se calhar um verso que nunca teve tão atual como agora. Filhinhos,
é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que é Jesus, é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. E se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez. Vida eterna. Quando estava ali a rever a mensagem na hora da escola sabatina, e foi antes, quando os irmãos começaram a cantar o primeiro hino, fiquei distraído pela primeira parte que os irmãos cantaram. E gostei de ouvir a congregação a cantar, gostei imenso. Dizia assim: não há esperança da vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. Queria concluir convosco o texto de Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14. Que é este o objetivo final para cada um de nós. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós temos aqui alguém na igreja que gosta muito de terminar os sermões desta forma. E costuma dizer assim: nem que eu seja a última pessoa a entrar. Nem que eu seja a última pessoa a entrar pela porta estreita. Mas eu quero entrar. Que este seja o maior desejo de todos nós. Nós simplesmente temos que deixar que Deus trabalhe em nós. E o que vier daí para a frente, provações, tentações, se Ele nos coloca num trajeto para trabalhar com Ele, para Ele, tudo o que virá, nós conseguiremos vencer. Não esqueçam, Cristo passou a maior prova. E disse: se eu sou capaz, vós também sois. E fora Cristo, nós temos imensos relatos de outros que comprovaram exatamente a mesma coisa, que é possível ter uma vida de obediência. E uma vida de obediência não quer dizer uma vida assim. Quer dizer uma vida de cabeça erguida. Temos que ter orgulho do nosso Pai, do nosso Rei, do nosso Salvador. E não ter medo de carregar a bandeira. Deus não precisa que o defendamos. Ele precisa que nós testemunhemos de quem Ele é e o que Ele é. É só isso que Ele nos pede. Bom sábado.